Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar, por favor, só para alguns avisos. Pedimos que não fiquem conversando antes ou após a missa em frente à capela. Evitemos dar os argumentos que muitos querem para fechar as igrejas. O uso da máscara cobrindo boca e nariz continua obrigatória. Lembremos uma vez mais que reconhecemos o Papa Francisco como sucessor de Pedro, como autoridade suprema na igreja e como Papa. Se alguém não o faz, encontra-se em erro sério e, por coerência e consequência, não é aqui o seu lugar. Não somos anti-esquerdistas antes de tudo. Somos católicos, apostólicos, romanos em primeiro lugar. Como consequência, nos opomos aos erros. Entre os erros, um dos principais é o socialismo. Mas há mais graves. Há o liberalismo, que é o pai do esquerdismo. A agnose, essa heresia que passa os séculos e que afirma a divinização do homem e que hoje se apresenta sob a capa do perennialismo, que é o pensamento de muitos na direita. Expressa-se pela astrologia, pela teoria das camadas da personalidade sob pretexto de alta cultura. Também não somos direitistas nem conservadores. Tampouco colocamos nossas esperanças na política e ainda menos na política moderna. Somos católicos e, como católicos, reconhecemos a lei natural e a lei revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos o reinado social de nosso Senhor na sociedade. Lembramos ainda a modéstia nos trajes quanto à pureza, mas também quanto à formalidade. Evitem-se roupas demasiado relaxadas na igreja, evitem-se as roupas com escritos, com desenhos, com personagens, com marcas muito à mostra. É preciso usar uma roupa correspondente à dignidade da casa de Deus. Lembremos também que os adereços e o cuidado maior com o cabelo são coisas mais próprias das mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora das Dores. Caríssimos, nosso Senhor disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu jugo é um jugo e o meu fardo é um fardo. Eu não retirarei nada dele, nem mesmo 1 grama do peso das obrigações que eu impus aos homens. Meu jugo é um jugo e o meu fardo é um fardo. Mas esse fardo será leve porque será um fardo de amor. Porque é com o coração que os homens carregarão esse fardo. E uma das nossas preocupações constantes de sacerdotes é a preocupação de facilitar a prática da religião. Qualquer que seja a alma que nos é confiada. Mas é possível facilitar a prática da religião católica de 2 modos. E a primeira maneira é desastrosa. A primeira maneira consiste em tornar a religião fácil, diminuindo-a. E nesse caso, sob pretexto de fazer as almas caminharem mais facilmente, se alarga o caminho da religião. E esse método é inimigo de Jesus Cristo. Esse método vai contra nosso Senhor. Esse método o ofende muito. Ele declarou que o caminho dele é estreito. Ele o fez assim. Ele quer que seja assim, e ele quer que continue sendo assim. O outro método guarda e mantém as leis, tais como elas são. Meu jugo é um jugo, e o meu fardo é um fardo. Eu o fiz assim, ele é assim, ele deve permanecer assim. Mas eles serão carregados com o coração, e por isso eles serão leves. Mesmo com as severidades, mesmo com os rigores da religião, esse fardo, esse jugo, ele é temperado, ele é amenizado pela resignação e pelo amor. Pela resignação não com o coração amargurado, mas aderindo com a vontade de Deus. Uma vez, já idoso, Santo Afonso de Ligório ficou sem poder andar. E ele então acreditava que não podia rezar missa, porque ele não podia ficar em pé.
E isso durou 2 anos. Ele era bispo já. E ele falava constantemente assim: Deus não quer que eu reze missa, então eu também não quero. Impressionante. Depois um religioso mostrou para ele, pelas leis eclesiásticas, que não havia nada que o impedisse de rezar a missa sentado, sendo ele doente. Ele voltou a rezar a missa sem nenhuma amargura. É óbvio que doía para ele não rezar a missa. É óbvio que doía para ele ficar 2 anos sem poder rezar a missa. Mas se Deus não queria, ele também não queria. E era por causa do amor que ele tinha no coração dele que ele carregava esse jugo, que era um jugo, e esse fardo, que era um fardo, com leveza. Essa segunda maneira é a maneira do Evangelho. O Evangelho é perito em corrigir, em moderar os rigores da lei de Deus pela doçura, de santificar a doçura pela fidelidade ao cumprimento da lei de Deus, pela fidelidade aos deveres que a lei de Deus nos impõe, sem se permitir alterar a lei para ter doçura, nem de ser duro para manter a lei. A lei do Evangelho não permite que nós tenhamos doçura porque a gente para de fazer os nossos deveres, mas atenua o rigor, e o fardo e o peso das leis de Deus, que são um fardo e que são um peso, mas atenua isso pelo amor no coração. O meu jugo é um jugo e o meu fardo é um fardo. Eu não tirarei nada dele. Eu o tornarei mais leve, fazendo com que ele seja um jugo filial, um fardo carregado pelos homens com amor de filhos. Por exemplo, ter filhos. O que eu vou falar agora, sob essa luz, é que eu quero que seja entendido isso que eu vou falar. Ter filhos é um certo fardo. É óbvio que é um certo peso. Ter filhos não é só amenidades. Ter filhos não é só carinho. Os incômodos da gestação e de uma gestação normal. Não com acréscimos de dificuldades por doença ou por uma fragilidade maior, prévia já. Mas os incômodos normais da gestação. A educação dos filhos e o fardo que isso impõe aos pais, que eles devem carregar. É um jugo e é um fardo. E Deus quis que seja assim. Ele fez assim. Ele quer que continue assim. Mas Ele dá um coração para os pais que faz com que esse jugo seja carregado com leveza, com suavidade. As dificuldades de uma gestação, as dores de um parto, as dificuldades na educação dos filhos, são dificuldades intrínsecas à geração e à educação dos filhos. Se isso bastasse para dispensar os pais da lei do crescer e multiplicai-vos, então todo mundo estava dispensado. Para que haja um motivo justo para, usando um método natural, espaçar os filhos, é necessário um motivo grave que vem se acrescentar às dificuldades próprias, naturais da gestação e da educação dos filhos. Se as próprias dificuldades, as próprias penas intrínsecas de uma gestação normal e de uma família normal bastasse para justificar as pessoas de não terem mais filhos, ninguém mais tinha. Imagine um sacerdote que a cada pessoa que fosse chegando no seu lugar de apostolado e falasse: não posso mais. Eu não consigo mais cuidar de tanta gente. É muito dinheiro, é muito gasto. Eu não sei onde eu vou conseguir dinheiro para sustentar tantos recursos assim. O que Deus falaria para esse padre no dia do juízo? Essas são dificuldades intrínsecas ao sacerdócio. É um jugo e é um fardo. E Deus quer que seja assim. Isso é normal. Isso não dispensa nenhum padre de acolher as almas. A educação dos filhos é uma coisa que exige dos pais a aplicação deles. E isso é um certo fardo. Qualquer cargo de autoridade é um fardo.
Quem tem alguma autoridade, um pai de família, uma mãe de família, um professor, um sacerdote, alguém que tem uma empresa, alguém que cuida de qualquer coisa, que tem funcionários, é necessário que ele se resigne, mas de maneira sem amarguras, com docilidade, de que ter autoridade é um certo fardo, e isso deve ser recebido assim. E é assim. Deus fez assim, Ele quer que seja assim. Mas Ele ameniza isso com uma quantidade enorme de graças que faz com que as pessoas que têm alguma autoridade carreguem isso por amor. Por desejo de que o bem seja feito para essas pessoas. Porque se eu tenho alguma autoridade é porque Deus quer que eu tenha a honra de partilhar a dignidade com Ele, Deus, de eu também ser causa das coisas. Que Ele não seja causa sozinho. Ele poderia causar sozinho o bem, mas Ele quer que a gente tenha a dignidade de ser causa, junto com Ele. Isso é uma certa cruz. Ele quer que seja assim, mas isso deve ser levado com amor, e é isso que faz com que a lei de Deus seja um jugo suave e um fardo leve. Os pais, lógico, quando colocam os filhos nas escolas, né, eles não têm como se livrar de uma notável educação em casa também. Os pais vão ficar com o filho ali do lado, vão pegar na mão dele, vão colocar o lápis na mão dele e vão explicar para ele como é que é para fazer. Se o filho tem alguma dificuldade, o pai vai lá, ele vai ficar do lado dele e vai falar, ó, vou te passar isso aqui, você vai fazer, daqui a pouco eu vou olhar, eu quero ver isso aqui pronto. Se o filho mostrar alguma resistência por preguiça, os pais vão enquadrar o filho. E se o filho tem dificuldade, eles vão passar mais exercícios. Isso é normal, isso é um fardo, isso é normal. É assim que Deus quis, Ele fez assim. E Ele quer que seja assim. Mas Ele auxilia os pais, seja pelo amor natural que os pais têm pelos filhos, seja pelas graças que o sacramento do matrimônio confere aos pais para que eles possam educar os filhos. A verdade é que mesmo com escola, os pais não podem se dispensar de uma certa educação em casa, e que é bastante notável, lógico. Mas a gente tem que ter consciência de que a doçura é dada pelo amor e pelos frutos. Que a virtude ela tem as raízes amargas, mas ela tem os frutos doces. E o que faz com que a lei de Deus seja doce e dê alegria para nós, o que faz com que a penitência, as mortificações e a quaresma é o tempo próprio para isso. O que faz com que as mortificações e as penitências e os nossos deveres de Estado sejam um fardo, um jugo suave, um fardo leve, é a alegria que vem pelo amor com que a gente faz essas coisas e com a doçura que tem nos frutos dessas coisas. Caríssimo, se eu fosse Deus e alguém falasse assim para mim, o que o Senhor quiser para mim, eu aceito e eu vou colaborar. Caríssimos, eu trataria essa pessoa, mas com todos os privilégios. É incrível como o demônio consegue fazer com que as pessoas acreditem que seguir a lei de Deus vai fazer com que a vida delas seja infeliz. Que a vida delas seja um tormento. E a partir do momento que elas aceitam a lei de Deus, Deus vai enviar raios sobre ela porque ela vai sofrer. Isso está errado, isso daí. A vida católica é um jugo. E é um jugo que é um jugo mesmo, e é um fardo mesmo. E Deus quer que seja assim. É um caminho estreito. E é inimigo de Jesus Cristo quem tenta largar esse caminho. Mas, se as pessoas dão o coração delas para Deus, Ele trata a gente, mas assim com todas as regalias, mas com todos os privilégios, é óbvio. Óbvio. Ele é um pai. Vejam, quem já fez trilhas tem um pouco de experiência de que as trilhas estreitas, difíceis de andar, a pessoa se arranha com espinhos, a mata é fechada, tem pouca luz, ela tem que olhar onde ela coloca os pés, porque senão ela tropeça, senão ela escorrega. São as trilhas que levam para os caminhos, para os lugares mais bonitos.
Caminhos amplos e largos e com muita luz, né? Onde não tem vegetação estreita, leva para um campo, para um gramado, que não tem nenhuma beleza notável, lugares medíocres. Os caminhos estreitos é que levam para os lugares bonitos. E é justamente porque os caminhos são estreitos e a mata é fechada, que as pessoas são obrigadas, pelo próprio caminho, pela própria estreiteza do caminho, a não sair dele. E elas ficam no caminho porque ele é estreito. Deus quis assim, Ele quer que seja assim. Ele fez assim e Ele quer que continue. Porque é isso que mantém as pessoas no lugar. Caminhando para a finalidade delas, que é o céu. Que é muito mais bonito do que as trivialidades que os caminhos largos da vida humana conduzem as pessoas nessa vida. E bem, no máximo trivialidades, para não dizer verdadeiras catástrofes, né? Nessa vida e na outra. E que quando as pessoas elas têm que andar por um caminho estreito, onde elas se arranham, onde elas têm que estar o tempo inteiro olhando para o pé dela para não escorregar, para não cair, tem pouca luz, que elas devem se lembrar que isso vai acabar, que isso um dia vai acabar. E de que a doçura e a alegria do final compensa qualquer caminho estreito, compensa qualquer jugo e qualquer fardo. Isso mantém a gente no lugar. Jamais vê a religião católica, que é um jugo e é um fardo, com amargura. A gente sempre deve olhar para onde a gente deve ir, o que Deus prepara para nós, as bondades com que Ele trata cada um de nós quando a gente fala assim, Senhor, o que o Senhor quiser para mim, eu colaboro. E Deus alegra a gente com essas coisas. É uma alegria que as pessoas do mundo elas desconhecem. É de uma outra ordem, de uma outra esfera. É uma coisa assim, é como se as pessoas do mundo chegassem até a soleira de uma porta que desse acesso a um outro lugar ao qual elas não têm acesso. E elas têm especulações assim sobre como é lá dentro, mas que passam longe de como é lá dentro. E essas coisas, Deus só faz as pessoas conhecerem quando elas falam assim, meu Pai, o que o Senhor quiser para mim, eu faço. E Deus trata a gente assim, mas com todas as regalias. Né? E essa deve ser a causa da nossa alegria em servir a Deus. Né? Essa é uma das razões de por que bem, a gente tem o dia de hoje, né? Com as cores rosas, né? No meio da quaresma, isso vale para o advento também, vocês já estão cansados de ouvir, né? Porque a penitência dá alegria, carregar o jugo e o fardo de Deus dá alegria. Ele dá um espírito para nós para fazer essas coisas, que é um espírito alegre. Quando a gente recebe essas coisas não com amargura, mas dando o coração nosso para Ele. E esse deve ser o espírito não só da quaresma, mas de toda a nossa vida. Lembre-se, na vigília de Páscoa, no domingo de Páscoa, a cruz vai continuar no altar. Ela não vai sair de lá. A glória de Cristo permanece no céu com as chagas dele. Deus quis assim, é para ser assim. E isso não deve causar amargura em nós, mas deve fazer com que a gente abra o nosso coração para Ele e fale assim, Pai, se o Senhor quiser, o que o Senhor quiser para mim, eu vou colaborar. E Deus vai tratar a gente, mas sim com todas as regalias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.